se você está vendo esse vídeo, aqui é o Richard da NKF Capacitação, você está acompanhando a nossa série sobre negociação estratégica e está esperando eu falar sobre os 8 elementos da negociação estratégica. Agora nós vamos falar sobre o primeiro deles, que é tempo. Afinal, como o tempo interfere numa negociação? A primeira coisa que você vai observar é o seguinte: segundo Daniel Kahneman, nós temos basicamente duas partes do cérebro. A parte do córtex cerebral, a parte que diz respeito aos nossos reflexos, aos nossos raciocínios, ao pensamento, e a parte que diz respeito aos nossos sentimentos, ou a parte do teu cérebro reptiliano. Daniel Kahneman chama essas partes de rápida e devagar. Qual é a rápida? São os instintos, são as sensações. Qual é a devagar? É a parte que pensa. Moral da história. O que Daniel Kahneman nos ensina com relação a tempo na negociação? Quanto menos tempo eu tenho numa negociação, mais suscetível às emoções eu estou. Para que eu use argumentos racionais, eu preciso de tempo. Se eu não tenho tempo, portanto, eu vou para que lado? Para o lado da decisão emocional. Se eu tenho tempo, eu posso dar preferência para o lado da decisão racional. Então, resumindo toda essa teoria. Muito tempo, razão. Pouco tempo, emoção. O que mais? O tempo normalmente favorece um negociador passivo, ou seja, o comprador. O vendedor, ele tem a pressão do fechamento, né? E quando eu digo vendedor e comprador, imagine que eu estou usando qualquer estratégia, qualquer âmbito de negociação, um advogado, qualquer pessoa que esteja em qualquer polo. Não estou falando de uma venda, de um produto, etc. Mas vamos lá, a questão é, o tempo favorece o player passivo da negociação e não o ativo. Então, se você estiver comprando, se você estiver no lado passivo, ou seja, aquela pessoa que toma a decisão de ceder ou não, você tenta ter o tempo a seu favor. O tempo sempre vai te ajudar, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, o tempo vai te ajudar. Existe uma outra coisa muito importante com relação ao tempo, que é a questão da curva de concessão. Imagine um gráfico e imagine que o tempo versus concessões. Quanto mais o tempo anda, imagine o tempo embaixo e as concessões. Quanto mais o tempo anda, mais as concessões vão chegando ao final. Quando eu precisar aumentar minhas concessões, eu tenho uma alternativa, que é puxar o tempo do final da negociação para antes dela. Ou seja, eu preciso da sua resposta agora. Quando eu corto o tempo da outra parte, eu puxo as possíveis concessões que ele está guardando para o final, para este momento, tentando possivelmente depois conseguir outras concessões. Enfim, o tempo é crucial. O tempo é um dos elementos mais importantes e não por acaso ele é o primeiro a ser citado nessa definição de Herr Cohen. Então fique atento ao tempo que você tem para negociar. Se quiser saber mais, entre em contato com a gente. Próximo vídeo a gente vai falar sobre informação. Um abraço.